Oi, amigos. Hoje dou início à sétima parte do tema que me propus a esclarecer vocês e facilitar a compreensão daquilo que você ouve falar e vai ouvir falar e ter um pouquinho mais de compreensão sobre indústria farmacêutica e medicamentos. Muito bem, já vimos os medicamentos de referência, os medicamentos genéricos e hoje, como prometido, vou falar sobre os medicamentos similares. É necessário que falemos sobre os três, especialmente agora também que vamos falar sobre similares. É muito bom ter já a compreensão dos anteriores. Vou retroceder no tempo um pouquinho. Em 1971 foi baixada uma lei que relacionava todas as substâncias que eram passíveis de patenteamento. Ou seja, patente é que alguma coisa pertence a um único produtor ou a uma única pessoa, desde que esteja em uma patente. E os medicamentos foram, naquela ocasião, relacionados ao que não era patenteável. Com isso, né, uma outra lei, a Lei 1636 de 76, ela relacionava tudo aquilo que era registrável do ponto de vista sanitário, vigilância sanitária, etc., e nos quais estavam incluídos os medicamentos que já estavam muito anteriormente em outras leis mais antigas, foram atualizadas um pouco em 76, e os medicamentos são registráveis, ou seja, registráveis não naquela ocasião, em 76, não tinha as substâncias patenteáveis. Então, as empresas que tinham possibilidade de fabricavam os medicamentos similares. Naquele momento não se falava no Brasil em medicamentos genéricos, que eram já muito utilizados no exterior, e os medicamentos similares aqui no Brasil, registráveis, foi uma festa para os proprietários, os atendentes comerciais de estabelecimentos de vendas de medicamentos. Porque, como vocês lembram, os genéricos também foram baixados mais tarde, né, com algumas restrições de exigências de testes que mostrassem evidências de segurança e eficácia e diminuição de preços. Então, haver os similares não exigindo essas coisas e podendo baixar o preço, foi uma festa para os estabelecimentos, como eu já disse. O que aconteceu? Surgiram aquilo que você já ouviu falar, os BOs. BOs ganharam a interpretação BO de bomba, BO de bonificação,
E com isso nasceu aquilo que se chamou a empurroterapia dentro dos estabelecimentos farmacêuticos, farmácias e drogarias. Naquela ocasião, o próprio profissional farmacêutico, cuja presença em farmácias era obrigatória, só que era obrigatório que ele passasse por 6 horas no estabelecimento e, como eu falei, existem em todas as áreas bons e maus elementos. Naquela ocasião, passava-se nas farmácias com o objetivo simplesmente de receber uma remuneração por assinar a responsabilidade técnica. Era uma carga de responsabilidade muito grande, porque se houvesse qualquer questão sanitária, a responsabilidade cairia sobre ele. Isso mudou e devo dizer que mudou em toda a corrente que faz parte da produção, venda, comercialização de produtos registrados como de vigilância sanitária. Muito bem, então a empurroterapia foi uma festa, por quê? Também era para baixar o preço. Como os laboratórios que produziam os medicamentos similares, acho que eu troquei por genérico a palavra, mas perdão, os similares, foi uma festa, inclusive para as indústrias farmacêuticas, que de um modo ou de outro tinham acesso a novas substâncias no exterior. Índia e China eram os maiores paraísos das compras, e eles não tinham que, os laboratórios produtores de similar, não tinham que comprovar a eficácia, porque esse trabalho já tinha sido feito pelas empresas que tinham um medicamento inédito, conseguiam os mesmos medicamentos, não era, como é hoje, obrigados aos testes que hoje são necessários. Então, a farmácia ou a drogaria compravam medicamentos e os seus descontos no preço eram dados você comprava da empresa farmacêutica produtora, comprava 2, recebia 4, comprava 5, recebia 10. O que isso acontecia? Aumentava o lucro das farmácias e drogarias. Essa era a famosa empurroterapia. Aí veio a lei dos genéricos. A lei dos genéricos moralizou esse assunto porque exigiu, como já falamos anteriormente, quando nos referimos aos genéricos e às referências, que é obrigado a fazer a equivalência farmacêutica, a equivalência terapêutica, a biodisponibilidade. O que quer dizer isso? Equivalência farmacêutica, que é exatamente igual ao produto de referência. Bioequivalência relativa é a distribuição que o medicamento ou a substância, o IFA, do medicamento tem no organismo que deve ser igual ao medicamento de referência. Vejam, aquela imoralidade que eu vou chamar fez com que médicos descressem de medicamentos, mesmo os genéricos no início da sua carreira,
e muitos médicos ainda seguem, eu creio que injustamente, isso, se passaram a recusar-se a prescrever tanto genéricos quanto medicamentos similares. O farmacêutico passou a ter obrigatoriedade da permanência por 24 horas, obviamente revezando horários para cumprir a legislação trabalhista, foi obrigado. Hoje ele tem maiores responsabilidades dentro de uma farmácia, apesar de ele também, principalmente, estar em outras áreas hoje, que é de pesquisa clínica, área de desenvolvimento de novos fármacos, ou seja, descoberta de novos fármacos. E aquele farmacêutico tradicional dos anos iniciais, lá para trás, onde no interior principalmente, ele era o profissional de saúde, o primeiro que a pessoa buscava para ter uma informação sobre doença e tratamento, mas não era a função do farmacêutico, nunca foi a de prescrever, mas assim é a fim de produzir, orientar, pesquisar novas drogas. Muito bem, então moralizou-se o ambiente dentro das farmácias. Hoje você pode ir com mais tranquilidade. E depois dessa minha exposição, eu espero que você passe a entender melhor aquilo que está comprando. E o farmacêutico estará lá para explicar a você. Eu quero deixar claro que não estou descrevendo a função dos balconistas, que podem ter vários tipos de formação, mas ele está com uma função comercial inicialmente, de atendê-lo na venda, e claro, quanto mais ele se aculturar daquilo que ele está vendendo, será melhor para todos. E, finalmente, eu vou falar, apenas citar, porque vai ser o tema do próximo capítulo da nossa exposição sobre indústria farmacêutica e medicamentos, sobre intercambiabilidade. Os testes de equivalência, os testes de bioequivalência, os testes de biodisponibilidade relativas fizeram com que houvessem regras rígidas para intercambiabilidade. O que é intercambiabilidade? Intercâmbio. Intercâmbio é troca. E a troca tem que ser disciplinada. A norma de genéricos e de referência de medicamentos em geral regulamenta o que pode e o que não pode ser trocável, certo? E quem pode fazer a troca para você. Então, esse é o tema da nossa próxima exposição. Espero você na próxima, contando com a sua atenção. Vá no nosso canal, curta, sugira, comente, critique, censure, elogie. Isso é que eu quero para poder atender cada vez melhor a todos vocês que me dão o prazer da sua audiência. Um grande abraço, até a próxima.